Olá, graça e paz. Este é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Você que tem acompanhado o programa Texto e Contexto nessas últimas semanas sabe que nós estamos numa jornada no livro do Apocalipse. Temos estudado sobre esse importante e fascinante livro da Escritura Sagrada. Até o programa da última semana, nós chegamos ao capítulo 12 do livro do Apocalipse e hoje nós daremos sequência a esse nosso estudo, indo para o capítulo 13, conversando sobre os temas presentes ali na primeira parte do capítulo 13, onde aparece uma besta. Quem é essa besta, né, que aparece aqui nesse texto? Nós vamos falar sobre isso nesse programa. Mas antes de nós entrarmos e começarmos a refletir sobre esse tema, apresentar os nossos convidados, eu queria desafiar você a compartilhar o link do programa Texto e Contexto. Envia aí nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, separa aí esse tempo inicial agora para mandar para os seus amigos, para os seus familiares e convida todo mundo para participar do programa Texto e Contexto. Pegue a sua Bíblia, acesse aí na sua Bíblia, ou virtual, no seu smartphone, ou a Bíblia física mesmo, para acompanhar a gente durante o estudo de hoje. Bom, eu tenho a alegria de receber novamente no programa Texto e Contexto os pastores Cláudio e Santiago. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto para nos ajudarem na reflexão dessa temática tão instigante que é o livro do Apocalipse. Isso aí, paz, graça e paz aí, pastores. E a todos os aqueles que estão sempre acompanhando a TV Viva Promessa, é um prazer ter vocês aqui e que este programa seja também, como todos, né, uma bênção nas nossas vidas e que possamos desfrutar aqui desse tempo. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, graça e paz, meus irmãos, todos os irmãos que estão nos acompanhando. Grande prazer, pastor Eleilton e pastor Santiago, mais uma vez estarmos aqui para falarmos de um livro que os comentaristas chegam a dizer que é o mais difícil da Bíblia. E agora, num capítulo que eles chegam a falar, alguns, que é o capítulo mais difícil da Bíblia, um dos mais, né, se não o mais. Verdade. Um prazer estar aqui. É isso aí, pastor Cláudio. Já colocou pressão, né? Isso, já colocou pressão, né? Foi minha intenção. Nós vamos interpretar o capítulo mais difícil hoje, mas vai ser bênção. Não, e agora o pastor Cláudio já não é mais um novato, já é um veterano no programa Texto e Contexto, né? Que maravilha. Bênção. É bênção, pastor Cláudio. Bom, mas vamos lá. Na semana passada, vocês também estiveram aqui, né, para nos ajudar, e nós falamos do capítulo 12 do Apocalipse, né, da visão que João tem de uma mulher grávida, prestes a dar à luz, e de um dragão que persegue essa mulher querendo devorar o filho dela. É o povo de Deus, por meio do qual o descendente da mulher nasceu, o Cristo nasceu, e o dragão, o Satanás, que sempre perseguiu o povo de Deus lá e inclusive a igreja. Né? E a gente terminou na semana passada, nós fomos até o versículo 16, o versículo 17, como ele não consegue destruir a mulher, aí o versículo 17 fala que ele vai perseguir o restante da descendência dela. Então nós paramos aqui, né? Até falamos que nós íamos conectar esse versículo 17 com a primeira parte do capítulo 13. Né? Então, vamos lá, a partir daqui então, quero começar com o pastor Santiago, pedir para ele comentar para a gente essa expressão, restante dos descendentes da mulher contra os quais o dragão foi batalhar. Sim. Vamos ler aqui o versículo 17 para poder comentar. Ele fala assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Essa expressão, né, restante da sua descendência, essa frase ela nos conecta talvez com essa última parte, né, ou ao início, na verdade, da grande tribulação, que a gente entende que é um período um pouco mais, o menor, né, dentro dessa simbologia que João faz no livro do Apocalipse. E assim, vemos aqui que Satanás ele vai perseguir de uma forma mais intensa, né? Nos programas anteriores já foi falado sobre esse período, né, da grande tribulação, e a gente entende que
a igreja ela continuará sendo perseguida de uma forma um pouco mais clara, né? Hoje a gente entende que a igreja é perseguida, só que assim ainda está um pouco, eu costumo falar, um pouco maquiado em algumas regiões do mundo, né? Que a igreja é perseguida. Só que aqui vai ser um período bem intenso, bem claro de Satanás contra a igreja. Só que nós vemos aqui que esse restante, né, da descendência, eles permanecem fiéis. É um grupo que, ainda que está sendo perseguido e que todo o sistema anticristão, ele está tentando calar a voz da igreja de forma, como eu falei, mais clara, mais objetiva, mais literal. A igreja ela se mantém firme. Esse texto ele nos fala sobre isso, que é um grupo que se mantém fiel ao testemunho de Jesus e que eles continuam obedecendo os mandamentos, eles continuam comprometidos com o Senhor Jesus, embora estejam sendo perseguidos e estejam sofrendo de uma forma assim bem intensa, né, que vai acontecer nesse período. Então, assim, esse momento se relaciona com o início, né, esse processo da grande tribulação e a grande perseguição, né, que vai acontecer contra a igreja. Acho que talvez valha a pena pontuar aqui nesse ponto, pontuar nesse ponto ficou meio redundante. Né? Mas enfim, o pessoal de casa vai nos entender. Isso. Que nós temos dito em vários programas desse contexto já, que a última semana, os últimos dias são apresentados como se fosse uma última semana. Sim. Com duas metades iguais, de 3 anos e meio aqui, 3 anos e meio aqui. Eu falo iguais no sentido de ser 3 anos e meio de cada lado, mas não que os 3 anos e meio vão durar o sentido literal, o né? mesmo período, né? É porque essa primeira parte da semana que é que nós estamos vivendo hoje, nós já estamos aí com 2000 anos. Os 3 anos e meio da grande tribulação, é óbvio, não vão durar 2000 anos, né? Porque, já pensou? Depois que o anticristo se manifestar, ainda tem mais 2000 anos? Não. Nem os eleitos suportariam, né? Por isso esse período foi abreviado. Então, acho que é legal colocar aqui o seguinte, que esse período aqui da perseguição do dragão contra o restante da descendência é depois dos primeiros 3 anos e meio. Aqui nós já estamos nessa segunda metade, né? Que é a grande tribulação. Eu acho que vai ficar até mais claro agora quando a gente entrar no capítulo 13, porque aí já vai mencionar esse período novamente, falando de coisas que vão acontecer contra o restante da descendência aqui nessa segunda metade. Né? Sim. Isso, pastor, eu gosto de refletir nesse ponto que o senhor enfatizou agora, que levando em consideração que a última metade, né, da última semana, em tempos específicos, 3 anos e meio, ou 3 dias e meio, ou 3 tempos e meio, não pode ser os 2000 anos, porque eu gosto de pensar em detalhes, né? A Bíblia ela é muito interessante. O anticristo vai ser uma pessoa, nós vamos falar disso, mas vai ser uma pessoa. E uma pessoa não vive 2000 anos, é um primeiro ponto. Então, e ele vai ser aniquilado pelo sopro da boca de Cristo na sua volta. Então, só para a gente... É um programa muito interessante, o texto de contexto, e é um momento, de fato, que é a última geração de pessoas na Terra. É a última geração de pessoas na Terra, exatamente. Maravilha. Muito bom, muito bom. Sim. Bom, pastor Cláudio, mas vamos lá. Entrando agora no capítulo 13, nós somos informados que o dragão, ele não está sozinho na luta dele contra o povo de Deus. Né? Desde toda a história e também no período da grande tribulação. Ele tem braços, né? Que também estão a serviço dele para perseguir o povo de Deus. Então nós temos a visão aqui no versículo 1 do capítulo 13 de uma besta que sai do mar. Comenta um pouco para a gente esse versículo e esse agente do dragão que aparece aqui. Ainda no versículo 18, eu gosto da ilustração que a Bíblia traz, né? 18:12 fala, então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Que ilustração, né? Ele para em pé, o dragão. Para quê? Para chamar o reforço, que é o verso 1 do capítulo 13. Diz assim, ó. Vi uma besta que saía do mar, chamado por esse dragão que a chama, né? Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre. E em cada cabeça, um nome de blasfêmia. Aqui a ilustração de João, de um monstro, de uma besta esquisitíssima para ilustrar, é uma referência
que surge do mar, né? Em mar, no Apocalipse 17, verso 5, a informação que é passada para João sobre a questão do mar, quem informa João fala, o mar que vistes, né? São povos e nações, né? Uhum. São povos e nações. Então, surge do mar. Surge em meio a povos e nações. Que quer dizer, o que surge em meio a povos e nações? É um poder que é político, falando assim. Uhum. Por que um poder político? João disse que essa besta tem 10 chifres e com 10 diademas e 7 cabeças. A parte primeira do versículo. Então, as sete cabeças tinha 7 cabeças e 7 chifres. Uhum. 10 chifres. 10 chifres e 7 cabeças. É muito chifre, né? É um monstro esquisito. E com 10 coroas. Uhum. O chifre aqui é uma referência, né, ao próprio poder, a extensão de poder. Uhum. Né? O pastor falou há pouco que Satanás sempre atuou na história. E para ele atuar na história, ele precisa de organizações, de estruturas. E principalmente estruturas totalitárias, né? Seja qual for elas. Mas, enfim, aqui essa besta é um sistema que João está narrando, João está tendo essa visão de um sistema aliado de Satanás, que Satanás vai usar um sistema, e esse sistema, com certeza, é o político, sem sombra de dúvidas. É um sistema político das federações, porque não tem como hoje um outro sistema atuar em um nível desse para travar essa batalha potencializada no final dos tempos, da grande tribulação, contra a igreja, ao ponto de fazer coisas terríveis com a igreja, né? Então, é um poder político que a Bíblia, o Apocalipse, ilustra para nós em relação a todos os símbolos aí narrados e continuarão a ser narrados nos próximos versos. Sim. Essa besta que emerge do meio do mar é uma besta que emerge do meio de povos e nações. Isso. Então, eu acho que realmente aí fica uma dica importante para a gente, né, de que trata-se de um poder realmente político. Né? O pastor Cláudio citou o capítulo 17 de Apocalipse, que é o capítulo que diz isso, né? Que a água significa povos e nações. Lá também, nós vamos chegar lá no 17, né, nos programas desse contexto, lá também há uma menção sobre essas 7 cabeças e esses 10 chifres, né, que só reforçam isso que foi dito aqui, né? 7 cabeças como 7 reinos e os 10 chifres como reis que no período da grande tribulação vão dar poder e autoridade para a besta, né? Então, só reforça essa ideia de que nós estamos falando mesmo aqui de um sistema político que no final dos tempos vai parece que meio que se personificar numa pessoa, né? No final dos tempos. O versículo 2, pastor Santiago, parece que o versículo 2 também ajuda a gente a ter ainda mais clareza a respeito de que essa besta, ela é mesmo vinculada ao poder político. Comenta pra gente esse versículo também. Olha, ele fala assim, a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A gente vê que na Bíblia, como o pastor Cláudio falou, nós vemos que sempre Satanás utilizou, né, os grandes impérios, as grandes nações, e não só na Bíblia, mas também assim, ao longo da história nós vemos isso. E isso é muito parecido que fala lá no livro do profeta Daniel, que a gente sempre estuda, né? Essa figura que também aparece lá, que é muito parecida, e a gente entende, né, como a aparição dos grandes impérios. Daniel 7, do verso 3 ao 6, eu acho legal a gente poder ler, ele fala assim, 4 grandes animais diferentes uns dos outros subirá do mar, o primeiro parecia um leão e tinha asas de águia, e observei, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Formou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por 2 dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi outro animal que se parecia a um leopardo. Nas costas tinha 4 asas como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Então, assim, a gente entende que
é uma afirmação ainda mais, né, do que a gente vem falando, que Satanás sempre utilizou o poder político, Satanás sempre utilizou grandes impérios, as autoridades, as nações, para ir contra a igreja. E ele vai, finalmente, né, na última tentativa, a Bíblia nos fala que ele vai utilizar a mesma ferramenta que ele sempre usou, só que agora a besta, né, esse poder político anticristão que ele sempre utilizou para ir contra a igreja, agora ele vai se personalizar na pessoa, no caso do anticristo. E a Bíblia nos fala que vai ser realmente esse homem, né, de iniquidade, esse homem que realmente vai ir contra, de forma objetiva, contra os cristãos. Então, assim, é claro para a gente, nessas linguagens talvez figuradas, que se refere realmente a esse sistema, só que no início da grande tribulação, com a aparição do anticristo, que vai ser uma autoridade política que vai atingir contra a igreja, né? Legal. Pessoal que está acompanhando a gente em casa, nós fizemos uma série uma vez aqui no Texto e Contexto sobre as visões do livro de Daniel. Então, se você procurar na playlist do programa Texto e Contexto, é possível encontrar lá programas sobre essas visões, inclusive interpretando cada um desses animais aqui, né? Só essa dica aí, porque se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, mas realmente esses animais aqui, cada um deles representa esses impérios mesmo, né? Que só reforça a ideia que o pastor Cláudio comentou na primeira fala dele, primeiro comentário, né? Sobre a besta ser o sistema político, né? Pastor Eliuto, só um adendo, uma contribuição, é muito interessante o link que faz, e eu gosto muito desse detalhe que a Bíblia descreve, que o sistema dessa besta, ele é a junção e em potencial do que Daniel viu. Aqui a besta fala sobre o sistema, né? Em sistemas ali, em impérios. Fala do urso, do leopardo e do leão. E o quarto animal, né? Que Daniel vê, que é o último sistema, o sistema da besta, a própria besta aqui de Apocalipse. A gente vê, e eu gosto de levar para o lado de imaginar a força que cada um deles tiveram, a forma dinâmica do mal, claro, que Satanás usou, esses impérios, todos eles, Medo-Persa, babilônico, romano, todos eles de forma maligna, né, terrível, com seu poder de atuação, o seu campo de atuação e destrutivo. E a gente gosta de olhar que eu observo muito a ideia de que essa última besta, para esse período, é algo muito, muito terrível para a Terra, para a humanidade. É uma potencialização de todos os anticristos que já tiveram na Terra, que já pisaram na Terra, de todos os sistemas malignos que a história contam para nós. Todos eles, de todos os homens maus que se levantaram com a força e o poder de Satanás para perseguir o povo de Deus e destruir, trazer destruição na Terra. Então eu gosto de imaginar que essa besta é um sistema muito perverso, que será o último, né, que vai atuar, mas em comparado aos outros, em comparação a essa, os outros tinham certas limitações, esse não, porque é o último, né? É importante, é legal esse destaque, né? Realmente Satanás, ele usou ao longo do tempo vários impérios, vários governos para perseguir a mulher, né, que é o povo de Deus, né? Não somente governos totalitários, mas como também democracias, né? Porque ele usa governos para perseguir o povo de Deus, né? E realmente, digamos assim, a face final, né? A face final desse sistema, que será que a face estampada na face do anticristo, será a mais perversa de todas. Né? Será a mais perversa de todas. Então, realmente, será um governo totalitário como esse mundo nunca viu. Isso. E Jesus falou isso, né? Jesus falou no Sermão do Monte, lá falou. Na sua Exatamente. Sua palavra. Bom, mas Pastor Cláudio, nos versículos 3 e 4, nós temos uma informação sobre
uma ferida mortal que foi curada e todo mundo se maravilhando com a besta. Então, o que isso pode significar? Essa ideia da ferida mortal, de uma das cabeças que aparece e todo mundo se maravilhando com relação à besta. O texto diz, ó, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Tem um comentarista, pastores, que diz, o Leandro Lima, ele apresenta uma resposta muito interessante. Ele diz que essa ferida mortal é fácil de entender, se levarmos em conta que os impérios se levantam e caem e que sempre existe um novo império dominando o mundo. E isso nós já falamos, o pastor Santi comentou de todos os impérios que até agora, que se tiveram destaques, né? Principalmente em relação ao povo de Deus, e caíram. O último que a gente lembra que foi um mais totalitário, o romano, que já tem um bom tempo, né? Teve outros mais ali, mas foi mais ali locais, né? Sim. Mas, enfim, o fato é que essa besta se tornará irresistível e levará as pessoas a adorarem o próprio Satanás, que é a intenção, até o verso 8 aqui, pastores, o verso 8 do capítulo 13, vai dizer que todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Esse sistema levará a adoração ao próprio Satanás. Satanás é o que está por trás de tudo isso. O grande imitador de Cristo, né? O grande concorrente ali de Cristo e até na própria adoração. Então, toda vez que o império cai, diz o texto, a terra se sente atemorizada e se admira, como diz o texto muito claro, né? E todos eles ficaram maravilhados com o surgimento da besta, que parecia que não teria solução. A ferida, como diz o texto claramente, parecia de morte. Não tem mais o que fazer, não temos mais alguém por nós, não temos outra saída, não temos um sistema único de paz, de amor e de misericórdia, enfim. E aí surge. E aí a terra fica iludida. Isso, fica iludida. E esse texto me assusta no sentido de que, não de medo. O verso 8 fala que todos os habitantes da terra adorarão a besta. E a palavra adorar aqui é de forma muito consciente. Muito consciente. Um sistema vai fazer esses habitantes da terra adorar o próprio dragão, que é Satanás. Então, de forma muito consciente, as pessoas irão adorar o próprio dragão, o próprio Satanás. E quem são as pessoas? Aí o texto deixa claro. Os que não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, esse é um sistema que vai estar ali com a aparência de morte, enfim, que não tem mais jeito, e vai surgir justamente no campo político. Né? Só um comentário, né? Refletindo aqui, às vezes isso parece muito longe da nossa realidade. A gente fala, nossa, como as pessoas vão adorar, né, um sistema político, uma autoridade nesse nível, né? E falando um pouco de comunicação, nesse último tempo a gente vê o quanto as redes sociais e todo o sistema de comunicação ele gera muita fragmentação na sociedade, né? Muitas bolhas, principalmente na questão política. Você vê que hoje é uma coisa assim terrível como as diferenças, né, de partidos políticos e eles dividem as pessoas e isso mexe muito com as emoções, com a paixão das pessoas na questão política, ao ponto de gerar, né, divisões nas próprias famílias, nos próprios cristãos, na própria igreja e claramente em níveis muito mais altos que pode gerar guerras, né? Então assim você acha que isso é difícil de acontecer, ou vai demorar muito para acontecer. E não, é algo que hoje, por conta da nossa realidade e como a tecnologia e a comunicação têm atuado no nosso tempo, é algo assim que está se encaminhando, entendeu? E mexe muito com o coração das pessoas, a questão política. Então, é algo que claramente pode acontecer, entendeu? E além de pessoas que se dizem crentes, né? Ou pessoas que creem em Cristo Jesus vão ser enganadas, né?
por esse sistema. Então, assim, não é algo muito longe da nossa realidade, entendeu? Vai acontecer, né? Na verdade, todos os ímpios, né? Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, no período da grande tribulação, eles vão adorar esse ser, né? Esse líder que vai que vai ser a bola da vez, né? Isso. Aqui durante a grande tribulação. Mas eu fiquei pensando aqui também, lendo, enquanto o pastor Cláudio lia esse texto, imaginando, né? Por exemplo, o leão aqui, lá em Daniel 7 é o Império Babilônico. Fique, assim, tentemos imaginar quando o Império Babilônico caiu, né? O Império Babilônico, o poderoso Império Babilônico, né? E aí, de repente, esse império cai. Então, todo mundo... né? E aí surge um outro império mais poderoso, que é o Império Medo-Persa. E aí, quando o Império Medo-Persa cai? Aí vem o Império Grego, né? Que é o Império Medo-Persa é o urso, né? Aí vem o grego, que é o leopardo. E quem pode parar Alexandre o Grande, depois seus generais? Ninguém para, né? Um grande império. De repente, vem um monstro. e vem o Império Romano, aparece. E aí todo mundo se admira. Um novo império surgiu, né? E aí desse Império Romano, que aí realmente é o último, né? Não teve outro depois, que lá na frente vai surgir um chifre pequeno lá que é o anticristo, né? Daniel 7 fala lá desse chifre pequeno, que vai ser essa última cabeça, né? Então vai acontecer a mesma coisa, né? Quando surgiu o anticristo, todo mundo... quem será capaz de parar esse camarada, né? Então, realmente, isso aqui vai acontecer, né? E, infelizmente, né, pastor Santiago, o dragão vai usar tudo quanto é meio possível, e até os meios de comunicação, e o povo vai adorar esse camarada, né? Mas fala um pouco mais sobre as atividades dele, as atividades que ele vai desenvolver durante esse período. Sim. Aqui já quando a besta for personificada, né? Já a besta apareceu o anticristo, já não é mais agora essa sucessão de impérios. Essa última cabeça aqui, né? A besta personificada, como será a atividade dela? Aí a gente precisa entender que começou a grande tribulação, né? Nessa sequência, né? Para nos localizar, né? nos sucessos. E ele vai governar nesse tempo, que é um tempo menor, que a gente já falou, né? Que não vai ser um tempo muito, muito longo, né? Mas aqui, a partir do verso 5, ele fala o que esse líder, né? Essa pessoa, o anticristo, vai fazer. Ele fala assim: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada a autoridade para agir durante 42 meses, que é o período, né, de 3 anos e meio também, que faz menção da grande tribulação, né? Não literal, mas que a gente entende que é um período da menor. Grande tribulação, período menor. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão, o que o pastor Cláudio falava, né? A besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Não tem muito o que comentar, né? Aqui eu acho que é claro, né? Essa pessoa, ela, assim, de forma muito sem maquiagem, né? Ele vai falar contra Deus, ele vai se posicionar contra Deus, contra sua palavra, contra seu reino e contra todos os seus seguidores, né? Ele vai perseguir, ele vai ir contra a igreja. E aqui o texto fala, né, um pouquinho assim, algo que talvez possa trazer confusão. Fala assim que ele vai vencer, ele vai conseguir calar, né, calar a voz da igreja nesse tempo, mas assim, não que essas pessoas vão apostatar ou vão deixar de crer no Senhor, porque a gente já viu que não, que é um povo que vai perseverar fiel até o fim. Então, essa ideia do vencer não é que ele
conseguiu vencer a igreja, conseguiu vencer Cristo e todos os cristãos tudo se acabou. apostataram, viraram as costas para Cristo. No fim, deu errado o plano, entendeu? Não, aqui a gente vê que não é isso, senão que vai ter uma clara diferenciação, né? Entre aqueles que perseveraram até o fim, muitos morrerão nesse processo da grande tribulação. Visivelmente vai parecer que ele vai ter vencido, né, essa posição de ter vencido a igreja, e muitos, né, muitos vão adorar a besta, só que esse povo vai permanecer fiel até o fim, aguardando, né, a aparição aí de Cristo. Mas aparentemente, né, vai parecer assim que acabou, né, que ele venceu, que ele realmente se posicionou como autoridade final, né, porque toda a terra vai adorá-lo, toda a terra vai colocá-lo na posição de Deus, no trono de Deus. Então, mas a gente vê aqui, e principalmente aqui no 14, né, mais para frente, tem uma menção no versículo 14 e 12, fala assim: aqui está a perseverança dos santos que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, tem um povo que permaneceu firme e fiel, essa última geração, que tem os seus nomes inscritos no livro da vida e que perseveraram até o fim. Né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu acho sensacional esse texto. Eu queria retomar até um comentário que o pastor Cláudio fez. Né? Geralmente, quando a gente fala da grande tribulação, o pessoal imagina assim, já vi muita gente falar, né? Eu prefiro morrer antes. Eu não queria ter que passar pela grande tribulação, né? Porque vai ser, de fato, um período muito difícil, né? Então, eu não quero passar por ele. Só que é interessante isso aqui, né? Eu falei, retomar a fala do pastor Cláudio, assim, essa expressão aqui sobre quem está adorando a besta é quem não teve seu nome escrito no livro da vida. Isso. Então, não são os cristãos. Não. Por que eles não vão adorar a besta? Né? Porque eles vão ser fiéis a Cristo até o fim. Até o fim. Aí volta aqui, o vencê-los não tem a ver assim. O diabo não vai conseguir fazer nenhum cristão deixar de adorar a Cristo. Quem é, e vencê-los aqui é porque ele vai calar. É uma aparente vitória. Visível, né? Mas ele não vai conseguir dissuadir os cristãos. Eles vão ser fiéis até o fim, porque quem está adorando a besta é quem não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, acho que isso aqui é sensacional. Vocês não acham que, de repente, não traz até uma espécie de sensação de segurança, confiança? Assim, a gente precisa ter medo, gente. Se Deus quiser que a gente enfrente a grande tribulação, nós vamos passar e nós vamos sair do outro lado vitorioso. Nós não vamos negar Cristo. Não, e voltando ao que fala, né, no período anterior, da ideia do sustento. Se o Senhor sustentou a igreja, né, durante todo esse tempo até o início da grande tribulação, ele vai, porque ele não vai fazer isso na grande tribulação, entendeu? Então, até na questão do Apocalipse 11, é 11 que a gente passa lá pelas duas testemunhas, Sim. A Bíblia informa que os habitantes da terra, né, irão acusar a igreja, tal, quando eles silenciarem a igreja, os corpos estiverem mortos, impedidos de sepultar e tudo mais. Eles vão dizer, eles causavam dano e tal. A gente vai ver que na referência que fala que os santos serão vencidos pelo anticristo e pelo sistema, é nessa ideia de que a igreja vai estar dessa forma calada, ali perseguida, privada de muitas coisas, de muitos direitos. A igreja dos porões, a igreja de Atos lá do início da igreja, perseguida, uma igreja mais escondida. É ali na reta final, é a perseverança. Isso. É todo mundo ali na esperança de que Jesus, hora e momento, rasgará os céus. Né? Isso. É a igreja do porão, a igreja que não pode dar as caras, mas fiel. E com missão cumprida, né? Missão cumprida. A geração mais fiel de crentes que esse mundo vai vir. Mas é isso, pastor Cláudio, a gente precisa fechar aqui essa primeira parte do capítulo 13, o versículo 10 de Apocalipse 13. Qual é o ensino desse texto? Assim, à luz de tudo que a gente está ouvindo aqui, que vai acontecer com a igreja,
Que o versículo 10 mostra mais para a gente, né? Há algum incentivo no Apocalipse para que a igreja, nesse momento da grande tribulação, não aceite essa perseguição, não aceite o sofrimento e pegue em armas e faça guerra? Comenta esse versículo aí para a gente. Não, a igreja, ela não é tempo dela ser uma revolucionária, né? O tempo de revolucionar é agora, irmãos, pregando o evangelho. Esse é o tempo de revolucionar, pregar o evangelho para as pessoas, salvar o máximo de pessoas possíveis. O texto diz, se alguém há de ir para o cativeiro, o Senhor não vai deixar. Não, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada, morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então o texto aqui, ele nos incentiva a continuarmos. Nós não somos pessoas que vão subverter o mundo aqui nesse cenário aqui, não. E nem hoje. Não é necessário a gente ser ativistas. A palavra de Jesus aqui para a igreja, e aqui no contexto de Apocalipse, um contexto em que João está escrevendo em uma ferrenha provação do povo de Deus, os apóstolos já estão mortos, João está aqui velho, ilhado, e a igreja ali sendo perseguida. É um contexto muito parecido no sentido de privação, né, de sofrimento. Então esse período é um período de cativeiro e morte, martírio. É a demonstração do povo de Deus de que são perseverantes, são fiéis a Cristo, que aguardam a volta de Jesus de forma ansiosa. E aqui o incentivo é que a gente possa permanecer firmes e que a gente confie que o Senhor está às portas. Então, nesse período, a igreja estará de forma muito clara, consciente, aguardando a volta de Jesus e com a disposição de morrer, de ser presa, de perder os bens. Enfim, é isso. É isso. Por isso que vai ser realmente uma geração muito fiel a Deus, essa última geração, né? Aqui está a perseverança e a fidelidade deles. Né? Eles tem que ser preso? Então tá bom. Vão para a prisão. Tem que ser morto? Então vamos ser mortos, mas nós não vamos negar Jesus, né? Então é muito bonito esse texto, né? Muito bonito. Você pensar num período de sofrimento desse, mas você entender que tudo isso aqui está sendo direcionado por Deus, né? Pela providência divina. O Deus soberano está no controle. E sempre foi assim, né? Sim. Desde o início da igreja, né? A igreja começa em um contexto parecido, né? E você vê que a gente continua hoje aqui, em 2024, falando agora sobre já essa última parte, né? Então, assim, a gente sempre vê o sustento, a fidelidade do povo de Deus, dos que realmente colocaram a sua confiança em Jesus. Então, tem que ser motivo de alegria e de ainda mais aprofundar mais, né, a nossa fé em Jesus. Isso aí. Porque a gente conta com o sustento do Senhor, né? Eu lembro agora da história do missionário, ali quando conseguiram passar pela cortina de ferro, né, com Bíblias e tudo mais, pegaram o filho dele, amarraram o filho dele, penduraram o filho dele, chamaram ele e falaram, olha, se vocês não informar para nós aonde estão ali as Bíblias, por onde vocês conseguem trazer as Bíblias, nós vamos matar seu filho. E quando ele vai falar, o filho lá do lugar que estava, fala, não, pai, não faça isso, eu não quero ser filho de um pai covarde. Um jovem, uma criança que foi instruída, e é onde eu quero terminar aqui, aplicar se eu puder. Nós precisamos ensinar a palavra aos nossos filhos, à nossa geração, que seguramente será uma geração que vai dizer, vão me prender? Podem me prender. Vão tirar minha vida? Podem tirar minha vida. Eu sei no Deus que eu tenho crido. Amém. Graças a Deus. Diante dessa aplicação tão bonita, pastor Cláudio. Olha aí. Ora pra gente. Amém. Vamos orar pra gente caminhar aqui para o final do nosso programa. Vamos orar. Deus de graça, Deus de majestade, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, bondade e misericórdia, por tua palavra, Senhor, que continua cada dia firme, a tua palavra cada dia está em nosso coração, nos trazendo, meu Deus, esperança, paz, alegria, a palavra que nos dá fé para continuarmos, a palavra que nos encoraja, essa palavra, Pai, inerrante que
jamais falha, nunca falhará. Essa palavra que tem, meu Deus, durado por gerações, hoje chega até nós estamos aqui, falando de um período difícil da terra, falando, meu Deus, acontecimentos finais, precisando a cada dia, meu Deus, do conhecer, da instrução Tua. Por isso eu oro, meu Pai, continua a cuidar de nós, dessa geração, continua a cuidar do Teu povo na terra, a nos dar direção, a nos dar, meu Deus, graça, condições, para cumprirmos essa missão, a missão que o Senhor nos deu, de irmos em direção às pessoas, de falarmos para elas, de sermos arautos nessa geração e que vidas sejam resgatadas das trevas, homens e mulheres sejam, meu Deus, achados através do trabalho missionário da Tua igreja e que venhamos sair vitoriosos, meu Deus, no fim de tudo, Pai. Em nome de Jesus, continua a abençoar a nossa vida, as nossas casas, as nossas famílias. É a nossa oração nesse dia. Amém. E amém. Amém, Jesus, amém. Amém. Obrigado mais uma vez pela ajuda. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Na próxima semana, nós vamos continuar no capítulo 13 do Apocalipse. Vamos olhar a segunda parte desse capítulo. Falaremos sobre uma outra besta que também aparece, sobre a marca da besta, né? A tão famosa marca da besta, o 666, enfim, vamos falar sobre todos esses temas, então não perca o próximo programa. E só antes da gente terminar aqui, eu lembro a você, mostro a você mais uma vez a Bíblia no modo missão. Agora está todos os apresentadores da bancada aqui, né, todos os convidados, dessa vez estão com a Bíblia modo missão. Então, se você não adquiriu a sua ainda, é uma Bíblia da nossa denominação, a Editora Promessa tem a versão masculina e a feminina, né? Você pode adquirir esse material que pode ser muito útil como ferramenta para você evangelizar e também para presentear pessoas, porque nós temos aqui uma apresentação do Evangelho no encarte inicial dessa Bíblia. Deus abençoe a sua vida, que essa semana seja uma semana cheia de graça e da bondade de Deus, que você fique firme nos programas da TV Viva Promessa, tem muita coisa boa para você e para sua família. E a gente se vê na próxima semana com a graça de Deus.